Olá, graça e paz. Estamos iniciando a leitura da Bíblia em 365 dias, uma dose de amor com a palavra de Deus. Sendo hoje o 13º dia, tem em mãos o nosso kit de fé, bloco de anotação, caneta ou lápis. A Bíblia, tão importante quanto a sua leitura diariamente, nos concede uma dose de amor com a palavra de Deus. Fortalece a nossa fé e esperança, sobretudo a nossa perseverança. Para o dia de hoje, trago para leitura e compreensão o livro de Gênesis, capítulo 20, livro de Salmos, capítulo 13, e livro do apóstolo João, capítulo 6, versículos 25 a 59. Permitam que a palavra do Senhor adentre em vossos corações. Se desconecte de tudo e vamos navegar na palavra de Deus. Abraão e Abimeleque. Abraão partiu dali e foi para a terra de Neguebe. Habitou entre Cádiz e Sur e morou em Gerar. Abraão dizia que Sara, a mulher dele, era sua irmã. Então Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscá-la. Deus, porém, veio a Abimeleque em sonhos de noite e lhe disse: Você vai ser castigado com a morte por causa da mulher que tomou, porque ela tem marido. Ora, Abimeleque ainda não havia se aproximado de Sara e por isso disse: Senhor, matarás até uma nação inocente? Não foi ele mesmo que me disse: É minha irmã? E ela também me disse: Ele é meu irmão. Com sinceridade de coração e na minha inocência foi que eu fiz isso. Deus respondeu-lhe em sonho: Bem sei que com sinceridade de coração você fez isso. Por isso, impedi que você pecasse contra mim e não permiti que você tocasse nela. Agora devolva a mulher a seu marido, pois ele é profeta, e intercederá por você e você viverá. Mas, se não a devolver, saiba que você certamente morrerá, você e tudo o que é seu. Abimeleque levantou-se de madrugada, chamou todos os seus servos e lhes contou todas essas coisas. E os homens ficaram com muito medo. Então Abimeleque chamou Abraão e lhe disse: O que é isso que você fez conosco? Em que foi que pequei contra você, para que você trouxesse tamanho pecado sobre mim e sobre o meu reino? O que você me fez é coisa que não se deve fazer. E Abimeleque perguntou a Abraão: O que é que levou você a fazer uma coisa dessas? Abraão respondeu: É que eu pensei, certamente não há temor de Deus nesse lugar, e eles me matarão por causa de minha mulher. Por outro lado, ela é de fato minha irmã por parte de pai, embora não por parte de mãe, e veio a ser minha mulher. Quando Deus me fez sair da casa de meu pai para andar errante por aí, eu disse a ela: Este é o favor que você me fará. Em todo lugar para onde formos, você dirá que eu sou o seu irmão. Então Abimeleque tomou ovelhas, bois, servos e servas e os deu a Abraão, e lhe devolveu Sara, sua mulher. Abimeleque disse: A minha terra está diante de você, more onde melhor lhe parecer. E a Sara ele disse: Dei 1000 moedas de prata ao seu irmão como compensação por tudo o que aconteceu com você. E diante de todos, você está justificada. Abraão intercedeu junto a Deus e ele curou Abimeleque, a mulher e as servas dele, de modo que elas pudessem ter filhos. Porque o Senhor havia tornado estéreis todas as mulheres da casa de Abimeleque por causa de Sara, mulher de Abraão. Amém. Compreensão no livro de Gênesis, capítulo 20. Versículo 1. Ao lidar com seus vizinhos, o patriarca Abraão é visto, primeiro como um encrenqueiro e depois como um pacificador. Ao estudarmos essas duas experiências, podemos aprender a nos relacionar bem com aqueles que não têm nossa fé e ser melhores testemunhos para eles. Depois de chegar a Gerar, Abraão começou a andar pelo que via
e não pela fé, pois começou a ter medo. Gênesis 20, versículo 11. O medo do homem e a fé em Deus não podem coabitar no mesmo coração. Quem teme o homem cai em armadilhas, mas quem confia no Senhor está seguro. Provérbios 29, versículo 25. Abraão esqueceu que seu Deus era o Deus Todo-Poderoso. Gênesis 17, versículo 1. Que poderia fazer qualquer coisa e que havia firmado em aliança abençoar Abraão e Sara. A falha de Abraão foi o triste fato de que ele e Sara não pensaram neste pecado quando se viram diante dele no Egito. Eles admitiram seu pecado para o faraó e o confessaram a Deus. Mas o fato de que a falha veio à tona novamente indica que o casal não condenara nem abandonará o pecado. E finalizando a leitura, compreensão dos versículos 9 a 10. Abimeleque confrontou Abraão. Os cristãos, de fato, pecam e é principalmente doloroso quando uma pessoa que não crê em Deus aponta isso em nós. Este capítulo seria uma vergonha para nós, não fosse uma coisa. A Bíblia diz a verdade sobre todas as pessoas, e isso inclui o povo de Deus. Ela não esconde o fato de que Noé se embriagou e se despiu, que Moisés certa vez perdeu a paciência, ou que Davi adulterou e tramou a morte de um soldado valente. As Escrituras revelam ainda que Pedro negou ao Senhor 3 vezes e que Barnabé caiu em falsas doutrinas. Oração de fé. Ao mestre de canto, Salmo de Davi. Até quando, Senhor, te esquecerás de mim? Será para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando estarei relutando em minha alma, com tristeza no coração cada dia? Até quando o meu inimigo se exaltará sobre mim? Olha para mim e responde-me, Senhor, meu Deus. Ilumina os meus olhos para que eu não durma o sono da morte, para que o meu inimigo não diga, prevaleci contra ele, e não se alegrem os meus adversários se eu for abalado. Quanto a mim, confio na tua graça, que o meu coração se alegre na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porque ele me tem feito muito bem. Amém. Compreensão no livro de Salmos, capítulo 13. Este salmo provavelmente foi escrito durante os anos difíceis do exílio de Davi, quando ele estava sendo perseguido pelo rei Saul. Houve momentos em que ele confessou: estou a um passo da morte. 1 de Samuel, capítulo 20, versículo 3. Pela graça do Senhor, Davi transformou os seus sofrimentos em canções e deixou essas composições para a posterioridade, como fonte de fé e inspiração para enfrentarmos as nossas provações. Neste breve salmo, Davi lida com os seus sentimentos, seus inimigos e sua fé. Compreensão dos versículos 1 e 2. Deus prometeu o trono de Israel a Davi. Contudo, o dia da coroação parecia cada vez mais distante. Saul estava praticando o mal e Deus parecia não o estar julgando. Por outro lado, Davi andava no caminho reto e, mesmo assim, sentia-se abandonado pelo Senhor. Ele estava com certeza incomodado com o que o inimigo estava fazendo, mas o que mais o preocupava era o que o Senhor não estava fazendo. Até quando? É um questionamento recorrente nas Escrituras. E é uma pergunta perfeitamente boa para se fazer se seu coração for obediente a Deus. Compreendendo ainda mais o versículo 2, não devemos negar nossos sentimentos e fingir que tudo está indo bem. Não há pecado algum em perguntar até quando, mas, ao mesmo tempo, temos de perceber como nossos sentimentos nos induzem ao erro, tendo em mente que Deus é maior que nosso coração e pode nos colocar acima das tempestades emocionais da vida. Davi, no final, aprendeu a substituir a pergunta "até quando, Senhor?"
pela afirmação: o meu futuro está nas tuas mãos. Salmos 31, versículo 15. Esta é uma lição que todos os cristãos devem aprender. Compreensão no versículo 4. Por mais que estivesse inquieto com suas necessidades, Davi estava ainda mais preocupado com a glória de Deus. Afinal, o Senhor o havia escolhido e ordenado a Samuel que o ungisse rei. Logo, se Davi falhasse, o nome de Deus seria escarnecido. Por isso, esta foi sua oração: não permita que meus inimigos se regozijem. Compreensão dos versículos 5 e 6. A pequena palavra, porém, indica uma transição do medo para a fé e do ato de questionar para a declaração confiante das promessas de Deus. Que o inimigo se alegre em sua falsa confiança, mas Davi se alegrará no Senhor, seu Deus. Os sentimentos de Davi estavam como que em uma montanha russa, mas Deus ainda estava no trono e seu caráter jamais mudou. A misericórdia, amor infalível de Deus era tudo que Davi precisava, pois ele nunca acabaria. O povo do Senhor não vive de explicações, mas de promessas, e essas promessas são tão imutáveis quanto o caráter de Deus. Que lhes seja feito segundo a fé que vocês têm. Mateus 9, versículo 9. E finalizando a leitura, compreendendo ainda mais o versículo 6. Confiar em Deus leva à alegria no Senhor e à sua salvação. Yeshua. A palavra bem pode ser traduzida por abundância e concentra-se na bondade de Deus em sua generosidade em lidar com o seu povo com graça. Davi diz cantar ao Senhor pelo bem que ele lhe tem feito. As circunstâncias que Davi enfrenta não mudaram, mas o Senhor o mudou. E isso aconteceu quando ele deixou de olhar para os seus sentimentos e seus inimigos e, pela fé, começou a confiar no Senhor. E tendo-o encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: Mestre, quando o Senhor chegou aqui? Jesus respondeu: em verdade lhes digo que vocês estão me procurando não porque viram sinais, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Trabalhem, não pela comida que se estraga, mas pela que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Então lhe perguntaram: que faremos para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, que vocês creiam naquele que ele enviou. Então eles disseram: que sinal o Senhor fará para que vejamos e creiamos no Senhor? O que o Senhor pode fazer? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer pão do céu. Jesus lhes disse: em verdade, lhes digo que não foi Moisés quem deu o pão do céu para vocês. Quem lhes dá o verdadeiro pão do céu é meu Pai. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dê-nos sempre desse pão. Jesus respondeu: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já disse que vocês não creem, embora estejam me vendo. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta: que eu não perca nenhum de todos os que ele me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo aquele que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Então os judeus começaram a murmurar contra ele, porque tinha dito:
Eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: Esse não é Jesus, o filho de José? Por acaso não conhecemos o pai e a mãe dele? Como é que ele agora diz: Desci do céu? Jesus respondeu: Não fiquem murmurando entre vocês. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: E todos serão ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que ouviu e aprendeu do Pai, esse vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, a não ser aquele que vem de Deus. Este já viu o Pai. Em verdade lhes digo: quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os pais de vocês comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Então os judeus começaram a discutir entre si, dizendo: Como é que este pode nos dar a sua própria carne para comer? Jesus respondeu: Em verdade lhes digo que se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em vocês mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu permaneço nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo por causa do Pai, também quem de mim se alimenta viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os pais de vocês comeram e mesmo assim morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Jesus disse essas coisas quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Amém. Compreensão do livro do apóstolo João, capítulo 6, versículos 25 a 59. Compreensão dos versículos 25 a 40. Os discípulos podem ter ficado impressionados com o fato de tantas pessoas terem enfrentado uma tempestade a fim de procurar seu mestre. Mas Jesus não se impressionou. Ele conheceu o coração humano e sabia que o povo inicialmente o seguia por causa de seus milagres. Mas, agora, sua motivação era conseguir comida. Mas, mesmo sendo atraídos apenas pelos milagres, havia ainda, ao menos, a possibilidade de que algumas daquelas pessoas fossem salvas. Afinal, foi assim que Nicodemos começou. Mas, por agora, seu interesse era satisfazer a necessidade mais básica: comer. Compreensão do versículo 27. Jesus salientou que existem dois tipos de comida: aquela para o corpo, que, embora necessária, não é a mais importante, e o alimento para o homem interior, a qual é essencial. O que o povo precisava não era de comida, mas de vida. E vida é um dom. A comida apenas sustenta a vida, mas Jesus concede vida eterna. Isso nos remete às palavras de Isaías: por que gastar dinheiro naquilo que não é pão, e o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz? Isaías 55, versículo 2. Compreensão dos versículos 32 e 33. Ao responder, o Senhor procurou aprofundar a compreensão que o povo tinha da verdade. Foi Deus, não Moisés, quem deu o maná. Portanto, as pessoas deveriam desviar os olhos de Moisés e focá-los em Deus. Além disso, Deus deu o maná no passado, mas agora o Pai estava dando o verdadeiro pão na pessoa de Jesus Cristo. O evento passado está terminado, mas a experiência espiritual presente continua. Então, Jesus identifica claramente o que é o pão. Ele mesmo é o verdadeiro pão vivo que desceu do céu.
Ele veio não apenas para Israel, mas para o mundo inteiro. Compreensão no versículo 35. Em resposta ao pedido impetuoso deles, Jesus usou duas palavras-chave que aparecem com frequência nesse sermão: vir e crer. Vir a Jesus significa crer nele, e crer em Jesus implica vir a ele. Crer não é meramente uma atitude intelectual de aceitar com a mente alguma doutrina. Antes, significa vir a Jesus Cristo e render-se a ele. Ao final de seu sermão, o Filho de Deus ilustrou os atos de vir e crer falando sobre comer e beber. Vir a Cristo e crer nele significa recebê-lo no interior do seu ser, como se recebe comida e bebida. Compreensão dos versículos 37 a 40. Em resposta ao pedido do povo por pão, Jesus explicou o processo de salvação pessoal. Estas são algumas das palavras mais profundas que ele jamais falou, e nós não podemos esperar sondar suas profundezas completamente. O Salvador explicou que salvação envolve tanta soberania divina como a responsabilidade humana. O Pai dá homens e mulheres ao Filho, mas essas pessoas precisam vir ao Salvador, ou seja, crer nele. Compreensão dos versículos 47 a 51. Quando Jesus chamou de o pão da vida, ele não estava afirmando ser exatamente como o maná, ele estava afirmando ser ainda maior. O maná apenas deu sustento à existência física dos judeus, mas Jesus dá a vida para o mundo inteiro. Os judeus comemoram o maná diário e, por fim, morreram. Todavia, quem recebe Jesus Cristo em seu interior vive eternamente. Quando Deus deu o maná no deserto, ele concedeu apenas uma dádiva ao seu povo. Porém, quando Cristo veio, ele deu a si mesmo. Não custou nada a Deus enviar o maná todos os dias aos israelitas. Porém, entregar seu filho por amor ao mundo foi um ato que lhe foi muito caro. Os antigos judeus tinham de comer o maná todos os dias, mas o pecador que confia em Cristo, uma vez recebe a vida eterna. E finalizando a leitura no dia de hoje, a compreensão no versículo 53. Como comer a carne do Filho do Homem e beber seu sangue? Pela palavra. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Capítulo 1, versículo 14. Jesus conectou sua palavra com sua vida. As palavras que eu lhes disse são espírito e vida. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Os escribas que conheciam o texto de Jeremias 31, versículos 31 a 34, devem ter entendido o conceito de receber a palavra de Deus dentro de seu ser. Que as palavras de hoje toquem nossos corações para a honra e a glória do Senhor.